Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Boa noite a todos, novamente. Boa noite a todos vocês. Um prazer estar aqui com vocês mais uma noite para nós darmos prosseguimento nos nossos estudos do direito das famílias, né? No nosso último encontro, falávamos sobre os princípios que norteiam o direito de família, para alguns chamado de direito das famílias. E dentro dessa perspectiva, eu comecei falando para vocês do princípio da proteção da dignidade da pessoa humana, que na verdade é fundamento da República Federativa do Brasil, né, previsto lá no artigo 1º, inciso 3º, né, inciso 3 da Constituição, princípio da solidariedade familiar, princípio da igualdade entre os filhos, princípio da igualdade entre os cônjuges, isso tudo aí a gente já vem falando, né, ao longo das nossas aulas. Eu queria, não sei, eu não estou me recordando agora de ter falado sobre o princípio da solidariedade familiar, de toda forma eu vou fazer algumas observações pertinentes a ele na aula de hoje e acerca dos demais princípios também, para que a gente possa então avançar um pouco mais, tá? Então o princípio da solidariedade familiar, pessoal, na verdade ele decorre do princípio da solidariedade, que inclusive encontra previsão constitucional, né, lá no artigo 3º. Essa solidariedade, deixa eu só aumentar um pouco o som aqui, gente. Essa solidariedade trazida para o âmbito do direito de família, ela vai implicar na obrigação que existe, não só na obrigação que existe, não apenas dos pais de promover a educação, o sustento e a criação dos filhos menores, mas também na obrigação dos mais novos promoverem esse cuidado, esse sustento com relação às pessoas mais velhas. Então, quando a gente fala na solidariedade no direito de família, é importante a gente entender que é uma via de mão dupla. A gente tende muito a verificar, a falar sobre o princípio da solidariedade no viés da obrigação dos pais para com os filhos. Mas a gente precisa entender que essa obrigação, ela também pode partir dos filhos para com os pais. E dentro dessa perspectiva, nós temos inclusive o Estatuto do Idoso, né, que vai estabelecer também obrigações dos filhos, né, para com os pais idosos já maiores de 60 anos, inclusive a obrigação de prestar alimentos, tá? E aí eu queria mostrar isso para vocês dentro da nossa Constituição. A matéria, gente, de direito de família, na Constituição de 88, ela vai estar principalmente, Alexandre, nos artigos 226 e 227, tá? Principalmente lá nos artigos 226 e 227. Então, nós vamos lá passear um pouquinho. Os 226 nós já falamos um pouquinho. Olha aqui, olha o artigo 229, gente. Acompanhem comigo. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.
Tá vendo? Isso aqui, gente, é, na verdade, a corporificação do princípio da solidariedade familiar no direito de família. Tá? Inclusive, muito se fala hoje do abandono afetivo. Né? Vocês já devem ter ouvido falar, mesmo sem estudar o direito de família, na responsabilidade civil pelo abandono afetivo. E geralmente se fala dessa responsabilidade civil sob a ótica do pai ou da mãe, geralmente é o pai, que abandona o filho. Mas vocês já pensaram na ótica do filho que abandona o pai na velhice? É o chamado abandono afetivo inverso. Um bom tema, por exemplo, para ser trabalhado num TCC. A tese do abandono afetivo inverso. E aí, se a gente sair da Constituição e formos lá para a Lei 10.741, Silvana, Lei número 10.741, nós vamos nos deparar com o Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso. E aí, Silvana, a gente vai ver que a obrigação de cuidar do idoso, ela não é uma obrigação só do poder público, ela não é uma obrigação apenas do Estado, ela é uma obrigação da família. Olha o artigo 3º, Luciana. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, saúde, alimentação, educação, cultura, ao esporte, ao lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Depois, se vocês forem lá para o artigo 10, é o que vai falar dos alimentos. O 10 não, 11. Aqui. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. Então, a pessoa idosa, ela pode pedir alimentos para os filhos. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar pelos prestadores. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque normalmente... Boa noite, professor. Boa noite. Não precisa ser cedo, não. O horário que for melhor para você. Boa noite. Normalmente... Aí eu faço o Pix naquele mesmo esquema. Para mim, vou te passar meu CPF. Você vai fazer o Pix? Não estou precisando, não, mas se eu precisar, eu te falo. É meu marido, professora. Desculpa. Eu também estou precisando de um Pix. Passa meu CPF. Ultimamente, o que está me deixando feliz é Pix. Pix. Gente, o que acontece? Não é pinto, não, viu, Hélio? É Pix. Professor, que é isso aí? Eu vi só... Está tendo essa aula agora, hein, cara? Só na aula de família, as outras aulas você não vai mais, não, né? Vocês Não, não agora eu vou. prestam, gente. Tem que esclarecer, né, professor? Porque o Hélio... Professor, A sua mente está muito É Pix. maculada, né? Pix, Hélio, não é pinto. Eu não pensei nisso, não. Ué. Pensou. Mas não é uma boa ideia. Não é uma ideia para você descartar também, não? Se puder vir junto, né, Hélio? Melhor, um Pix e um pinto. Mas ele... Ai, credo. Mas, voltando, pessoal, dizia a vocês que a obrigação alimentar, como regra, ela é uma obrigação subsidiária. Vocês já estudaram isso lá no Direito das Obrigações, o que é uma obrigação solidária, o que é uma obrigação subsidiária. Então, por exemplo, se um filho tem o pai, a mãe, ou então, na falta dos pais, se ele tem os avós paternos e maternos, todas aquelas pessoas que são obrigadas naquela classe a pagar os alimentos, elas têm que ser chamadas. Então, eu não posso escolher. Eu quero pedir alimento só do meu vovô rico. Do outro avô, eu não vou pedir, não. Não, a obrigação, na verdade, ela é subsidiária. Então, todos respondem proporcionalmente ao valor, né, às suas possibilidades, tá? As possibilidades de cada um. Em se tratando do idoso, olha que interessante, se o idoso tiver 10 filhos, ele não é obrigado a propor a ação contra todos eles. Ele pode escolher
contra qual dos filhos ele vai propor a ação. Tá? Então, em se tratando de alimentos para idosos, a obrigação alimentar tem a característica da solidariedade, por expressa disposição de lei. Tá? Eu estou tratando, a gente não está tratando de alimentos agora, mas eu estou falando isso para vocês a título de curiosidade. Então, eu acredito que vocês entenderam aí essa dinâmica do princípio, né, da solidariedade familiar no âmbito do direito de família, tá? Vamos voltar aqui. Isso. Então, pessoal, a principal, né, exemplo da aplicação desse princípio é, então, né, a obrigação alimentar, tá? A obrigação alimentar, tenham sempre em mente isso. Qual que é o fundamento dos alimentos no direito brasileiro? O princípio da solidariedade familiar. O Estado não quer ser sozinho responsável pela manutenção das pessoas. Então, ele joga essa obrigação primeiro para a família. Tá? A obrigação de uns contribuírem para o sustento dos outros. Muitas vezes eu vejo pessoas revoltadas. Nossa, mas o avô tem que pagar pensão, ele já está idoso, ele já criou os filhos dele, essa obrigação tinha que ser só do pai, por que que o avô está sendo demandado? Resposta: princípio da solidariedade familiar. Princípio este que tem alçada constitucional. Ok? Próximo princípio, o princípio da não intervenção ou da liberdade. Esse princípio ele também vai ter assento na Constituição e assento no Código Civil. Tá? Que acontece, gente? O Código Civil vai dispor que é defeso às pessoas de direito, a quaisquer pessoas, sejam elas de direito público ou de direito privado, interferir na comunhão de vida formada pela família, tá? Então, aqui, ó, só colocar aqui para vocês. Isso, então vamos lá para o princípio da liberdade, o princípio da não intervenção, à luz do nosso Código Civil. Abrindo aqui, só um instante. Isso. Então, vamos lá agora para o artigo 1513. Vejam só, é o que eu falei para vocês, ó. É defeso. O que é defeso? Defeso é proibido. É defeso a qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão de vida instituída pela família. O que significa isso, gente? Significa dizer, por exemplo, que o Estado não pode entrar dentro da sua casa para dizer se você vai casar ou constituir união estável. O Estado não pode entrar na sua casa para dizer qual a religião que você vai ensinar para os seus filhos, qual a escola que você vai matricular os seus filhos, qual é o número de filhos que você vai ter, ou se você não quer ter filhos, tá? Então, deve ser garantida essa liberdade, né? Então, eu quero casar, não quero casar, eu quero ter filhos ou não quero, eu vou educar meus filhos como, né? Então, quais as regras vão ser ali instituídas, né, na rotina da minha família? É um princípio lindo, maravilhoso. Eu, particularmente falando, o que eu vejo ainda é muita intervenção do Estado na vida instituída pela família. E eu acho isso um absurdo. Eu sou uma das defensoras do princípio, da promoção do princípio da autonomia privada no âmbito das relações familiares. Eu acho que eu já falei isso para vocês aqui.
Então, por exemplo, eu acho um absurdo o Estado falar com a mulher que ela só pode fazer ligadura de trompas depois de tal idade com tantos filhos. Sabe? Eu acho que é o direito ao próprio corpo, é a minha integridade física, é a minha dignidade. Eu que tenho que escolher isso, não é o Estado. Um outro exemplo, né? Boa noite, professora. Teve um exemplo recente do tio, né, do consentimento que os planos de saúde estavam exigindo. Sim. Só que aí, se a gente pensar, os planos de saúde são pessoas jurídicas de direito privado, e isso é uma intervenção também. Eu vejo, assim, ainda de forma muito nítida, essa intervenção do Estado enquanto poder público. Uma discussão interessante também, para quem gosta dessa área, em termos de TCC, é o chamado homeschooling. O que é esse homeschooling? Quer dizer, podem os pais optar por educar os filhos em casa, não mandando esses filhos para a escola? Porque tem famílias no Brasil fazendo essa opção de educar os filhos em casa. Às vezes são algumas famílias se reúnem, contratam professores, né? E essa educação ela é feita em casa. Não sei se alguém já teve oportunidade de assistir a alguma reportagem a respeito ou de ler a respeito, né? Então, quer dizer, aí vem a corrente que é contra e fala que não, né, que os pais têm a obrigação de matricular os filhos na escola e que, se isso não for feito, o Ministério Público entra com a ação, né, contra os pais e tudo, com a possibilidade até de, né, suspensão de um poder familiar, né, com a imposição de uma multa e coisas do gênero, porque os pais não matricularam os filhos na rede convencional de ensino. Então, nós temos ainda muitas questões, né, envolvendo essa interferência, essa ingerência do Estado na vida familiar. Tá? Professora, sobre esse lance do homeschooling, o que a senhora acha sobre isso? A senhora acha que é um pouco meio de exagero das famílias? Sabe, assim, eu acho que é muito importante para o desenvolvimento da criança a convivência em comunidade. É um direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente da livre convivência familiar e comunitária. Então, com relação à questão da educação, ok, mas será que realmente em casa a criança vai ter a vivência que ela tem na escola? A multiplicidade de experiências, de aprender a conviver com as diferenças, né? Com os desafios ali, né, da vida escolar? Eu particularmente acho que não. Eu não faria a opção pelo homeschooling. Mas a questão, Hélio, ela é maior. A questão é, eu não faria, mas e se você optasse por fazer? É direito do Estado te impedir? Entende? Quer dizer, o Estado, através do Ministério Público, né, que é ali fiscal da lei, que é, né, em tese, o órgão responsável por velar pelos interesses dos incapazes, sabe, assim, eu te confesso que eu não tenho uma resposta pronta, tá? Tem argumentos favoráveis e argumentos contrários a essa permissão. Mas o que me incomoda muito é o Estado querer impor. Porque essas famílias, elas têm que ser ouvidas. Porque, na verdade, não é assim, simplesmente a criança vai ficar em casa. Tem muitos países que adotam, principalmente nos Estados Unidos, em que é permitido, e as famílias adotam, e essas crianças são submetidas a provas para verificar o conhecimento, as famílias, né, têm que comprovar que a criança também tem essa oportunidade dessa convivência comunitária, de outros modos que não na escola, sabe? Mas, assim, a gente tem que conversar, a gente tem que debater, a gente tem que entender e ouvir os argumentos das outras pessoas, porque isso que é democracia. Se eu penso de uma forma e quero impor ao outro o que eu penso, a gente não está numa democracia,
entende? A gente precisa parar para assim, refletir se realmente a gente respeita o outro, a convicção do outro, ou se a gente quer sempre impor a nossa convicção. Então, e a gente vê isso muito na política, entendeu? Eu odeio o Bolsonaro. Eu vejo ele na televisão, eu tenho nojo da cara dele. Eu acho ele um boçal. Meu Deus, eu não posso nem ver a cara dele, que eu odeio. Parabéns, Andressa. Gente, assim, eu vejo no rosto dele a Não, eu gosto de ver ele demais, acredita? Deus quer, Daí. Você vê um termo ordinário daquele? Silvano, Mas se eu pudesse, questão de eu tomava uma Não cerveja tem nada com contra ele, não. Muito menos a favor, mas... Eu não gosto de... Importante é reconhecer o erro, Silvano, tá tranquilo. Porque eu amo o ser humano, sabe? Independente das escolhas, eu vejo as pessoas, eu acho que cada um merece ser respeitado e amado. E ele é uma pessoa que ele é conservador, ele é misógino, ele é preconceituoso, sabe? Então, isso, para mim, demonstra uma pessoa que não tem evolução espiritual. Mas eu respeito quem ama ele. Estão entendendo? Se alguém virar e falar assim, professor, eu sou bolsonarista mesmo, eu apoio e não sei o quê. Beleza, tá tudo certo, é um direito seu. Entendeu? Eu não vou ficar propalando, destilando o que eu, né, as más impressões que ele me causa, os maus sentimentos que ele provoca em mim. Sabe? Eu não vou ficar incitando isso aqui na sala de aula, nem em lugar nenhum. E eu acho que é isso muito problema, sabe? A pessoa não se contenta em guardar para ela. Formar a própria opinião. Professora, Oi. esse caso aí é um caso complicado, eu odeio esse homem, é a única pessoa que eu acho que no mundo que eu odeio na minha vida é esse Bolsonaro. E a turma que apoia ele é que não aceita a gente falar que não apoia esse ordinário. Ô, Silvano, né não? Ô, professor, agora eu vou entrar num negócio. Eu não posso abrir minha câmera aqui, mas aqui. Você não precisa gostar do Bolsonaro, não, mas apoiar essa esquerda porca, vagabunda, aí também não. Direção idiota. Qual esquerda? Aí, professor. Qual esquerda? Aí, professor, que só fez, ó. Agora eu vou pegar o Silvano na saída agora. Silvano, você tá errado, Silvano. Você tá errado, Silvano. Silvano. Eu acho que a gente apoia a esquerda. Eu estou cansado dessa palhaçada já, senhor. Esse é um ordinário incompetente. E não importa se eu apoio a esquerda, se eu apoio... Mas eu tô te esperando 7 de setembro lá na Paulista. Ô, gente, deixa eu falar com vocês uma coisa. Assim, eu de verdade, sabe? Eu respeito. Eu só tenho dificuldade de coração de entender, porque, assim, cá para nós, cada dia que eu estou dirigindo, e olha que eu não sou de ficar assistindo jornal em casa, que eu não tenho tempo. Às vezes eu ouço a notícia no carro, sabe? No rádio e tal. Cada pronunciamento dele, cada coisa que ele fala, eu fico chocada. Como que a pessoa tem a capacidade, assim, a audácia, não é uma pessoa que tem uma postura de presidente, sabe? Uma elegância, vamos dizer assim, aquela empatia que consegue agregar. Ele faz as pessoas criarem raiva, ranço uma da outra, ele incita esse ódio, ele incita esse conflito. Aí eu ouvi hoje na rádio falando o risco que está lá em São Paulo, no Rio de Janeiro também, no dia 7 de setembro, de manifestação disso, manifestação daquilo, sabe? Assim, problemas na política, com o presidente, com o deputado, com o senador, o Brasil sempre teve, seja esquerda, seja direita, seja... Professora, não vai ter nada 7 de setembro não, professora. Eu aposto com a senhora. Eu aposto um churrasco com a senhora. A senhora quer apostar comigo? Não vai ter nada. Nada sim. O negócio do Silvano. Puxa, a senhora quer apostar comigo? Eu aposto que a senhora quiser. Assim, daí, o negócio do Silvano é que o Bolsonaro... Bolsonaro cortou a teta do Silvano.
Bolsonaro cortou a teta do Silvano, o Silvano odeia o Bolsonaro por causa disso. Não é por causa disso, não. Não é por causa diesse, não. Você é um homem sério, senhor. Agora, concordar com essa idiotice desse homem aí, é só a pessoa que não tem cérebro mesmo. Porque esse homem, ele despeja. Não, Silvano, não, Silvano, não. Continua, professor, continua a aula aí, professor. Gente, Ô, professor, Irritado. eu vou mutar sequência na vocês, aula aí. porque senão a gente não vai, a gente vai ficar aqui nessa conversa. professor, e eu vou lá malhar com a senhora, porque eu estou precisando desestressar. Isso, vão correr, entendeu? Está estressado? Vão correr, pratica atividade física, investe em você. As pessoas ficam lá na rede social preocupando em xingar o outro. Teve alguém um dia desse que foi lá numa foto minha, tem uma foto minha no Instagram, com o ministro Luiz Felipe Salomão, que é o ministro do STJ. Aí, alguém que eu nem conheço, nem sei quem, acho que nem me segue, foi lá na minha página e falou bandido, não sei o que, por isso que o Brasil está assim, não sei o que, desceu a lenha no ministro. Gente, eu não me dei o trabalho nem de responder. Ah, não, vai inveja, professor. Não, sem inveja. Sabe? Deixa a pessoa destilar o veneno dela. Isso não faz parte de mim, entendeu? Então, eu não vou reagir por causa de uma ação ruim da pessoa. E eu acho que falta evolução espiritual das pessoas para a gente entender isso. Gente, você é Bolsonaro, você é Lula, você é Dilma, sei lá o que você é. Não, Lula não. É direito seu. Estão entendendo? Eu não vou ficar aqui me desgastando para poder convencer alguém de algo, né, de X ou Y. Eu vou trazer para vocês aqui minha experiência, meu conhecimento. Então, é isso que às vezes eu vejo no Estado, quando eu falo direito de família. Quer dizer, gente, você não concorda com a relação poliafetiva, você não concorda com a relação homoafetiva, você não concorda com a relação com as famílias simultâneas, com a relação homoafetiva, ok, mas respeita o direito das pessoas que querem viver assim, é só isso. E o Estado, se a gente vive num Estado democrático de direito, ele tem que tutelar as diferenças. Nós somos pessoas, cada um com sua individualidade. Entenderam? Qual que é a dificuldade do direito, através do Estado, reconhecer isso e regular? Gente, como que eu vou impor para todo mundo o princípio da monogamia? O Hélio, cada hora ele está conversando com uma mulher diferente. A cabeça dele só pensa em mulher. Ele está com uma... E em homem também. Em outra. Gente, é da natureza dele. O que eu vou fazer? Vou impor para ele? Só pode uma. Sabe, assim, é uma coisa que eu acho que o Estado tenta limitar e ele tenta se assenhorar da libido, da sexualidade, da pulsão. Gente, isso em psicanálise, né, quando a gente fala do afeto, quando a gente fala da sexualidade, isso é uma pulsão do homem. Como que o Estado acredita que ele vai conseguir conter isso? Agora, claro que tem que ter um limite. Se a gente vai falar se a pessoa gosta de sexo com criança, aí não. Né? A pessoa gosta de sexo à força, ele gosta de bater na mulher e arregaçar ela e violentar ela. Aí não. Né? Porque, claro, que existem os limites, a integridade física, né? Existem os limites ali das pessoas que são vulneráveis, que merecem uma proteção especial. Mas, tirando isso, sabe? Então, façam essa reflexão. Será que realmente existe esse princípio da liberdade ou da não intervenção? Será que esse princípio, na prática, ele é realmente aplicado no nosso dia a dia, nas nossas relações? É só uma reflexão, eu não estou trazendo respostas. E aí eu quero mostrar para vocês esse princípio no âmbito da Constituição. A gente já viu no âmbito do Código Civil. Agora nós vamos ver no âmbito da Constituição.
Lembrando que só está citando bastante exemplo aí, né, professor? Em relação a mim, por exemplo, se for um exemplo, não é vida real. Né, professora? Fala aí, ué. É um exemplo. É um exemplo. Do chicote também? Olha, viu? Chicote, algema. Não, isso aí não. Isso aí é vida real mesmo. Exemplo verídico, velho. Não preocupa não. Olha só. Silvano desmaiou. Silvano foi até tomar uma água. Silvano, Tá doido. a professora falou assim que falta... como é que é, professor? Falta espiritual? O que você falou? Evolução espiritual. Evolução espiritual. Eu ia falar com o Silvano que falta outra coisa na vida dele, mas ele saiu aí. Estou aqui ouvindo tudo aqui, só. É melhor ficar calado. É falta de vitamina C, Silvano. Joga pra fora. Silvano, relaxa, Silvano. Tá doido? Relaxa, guerreiro. Aqui, um suco de maracujá aí e dá uma relaxada. E o Silvano falou que vai me pegar na saída. Quem puder me ajudar. Professora, bora falar mal do casamento dos outros aí de volta. Esse menino vai longe. Ô, Silvano, faz um fundi, compra umas frutas, coloca umas rosas no meio, entre o caminho da sala, da cama aí de casal e desembola isso, relaxa um pouco. Ô, gente. Nada de ser novo, né? Ai. Vamos, concentrem-se. Então, aqui, ó, olha aqui o artigo 226, parágrafo 7º, né, que vai trazer também um pouco desse princípio da não intervenção. Ó, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Tá? Então, a gente também pode acrescentar esse dispositivo constitucional como um exemplo, né, não um exemplo, né, como uma materialização do princípio da liberdade ou da não intervenção. Então, vamos inserir isso aqui, ó. Artigo 226, parágrafo... Vocês têm caderno aí, né, gente? Vocês anotam. Constituição. E artigo 1513 do Código Civil. Falamos dos dois. Vamos para o próximo agora. Princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Acredito que todos vocês já ouviram falar desse princípio. Eu quero que vocês tenham em mente o seguinte, gente. Hoje, no direito de família e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente chama, né, de na regulamentação da questão da infância e da juventude, ECA, né, nas varas da infância e da juventude, o que prevalece é esse princípio. O que significa esse princípio, Hélio? Significa que as decisões referentes a crianças e adolescentes serão tomadas levando em consideração não o interesse primordial dos pais, não o interesse dos avós, não o que é mais conveniente para a escola, é o que é melhor para a criança e o adolescente. Hoje, as crianças e adolescentes no nosso país são considerados sujeitos de direitos fundamentais, mas nem sempre foi assim. No Brasil, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, existia, Silvano, era o Código de Menores. E qual que é a diferença entre o Código de Menores e o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que é a Lei 8.069/90? É que, no Código de Menores, a criança e o adolescente era visto como um objeto
sobre o qual recaíam as decisões dos pais, a vontade do Estado. Não sei se todos sabem, gente, que no Brasil, há poucas décadas atrás, crianças eram abandonadas. No início, por exemplo, no início do século XX, no Brasil, né, Salvador, São Paulo, a família não queria criança, largava a criança abandonada no meio da rua, em caixa de sapato, entregava no convento. Não sei se vocês já ouviram falar a expressão roda dos expostos. O que era a roda? Bombeiro também, né? Também, Alexandre. A criança colocava... nos conventos, gente, tinha uma roda de madeira. Aí a família que não queria criança colocava a criança lá, girava a roda, a criança saía do outro lado e a criança era criada lá pelas freiras no convento, até fazer a maioridade. Completava a maioridade, era colocada na rua, sem nenhuma burocracia. Você sabia, Beto, que era possível adotar a criança por escritura pública? O pessoal ia lá no cartório e simplesmente fazia uma escritura de adoção. E a adoção não gerava todos os direitos de filiação igual é hoje. Então, é como se o filho adotivo fosse um filho de segunda categoria. Sabe? Então, assim... É como se fosse uma propriedade, né, professor? Só isso. É como se fosse assim, você está aqui comigo, eu vou te criar, eu vou te dar comida e teto. Mas eu não sou obrigada, se eu morrer, você não tem direitos sucessórios, você não tem direito de usar nome. Bom para quem estava montando empresa, hein? Quem estava montando empresa tinha umas mãos de obra bacana, hein? Empregada doméstica, pensa, mão de obra ali para trabalhar na casa, né? Então, gente, hoje isso não acontece mais. Para a gente ter um processo de adoção, para a gente ter uma adoção, há necessidade de uma sentença, de um processo judicial. Não existe adoção em cartório. E a criança, ela não era tratada como titular desses direitos fundamentais. Direito à vida, à dignidade, à saúde, à liberdade, à educação, ao esporte, ao lazer. Não existia isso na Constituição. Hoje não, hoje, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação muito avançada, a criança é sujeito de direito. Então, todas as vezes, né, que vocês tiverem, por exemplo, diante de vocês uma discussão, um processo, uma questão de prova, envolvendo, por exemplo, disputa de guarda. O pai quer a guarda, a mãe também quer. O pai acha que a criança tem que estudar numa escola, a mãe quer que a criança estude em outra. O pai quer que a criança seja adventista do sétimo dia, a mãe quer que a criança seja católica. A mãe não quer vacinar a criança, o pai quer vacinar. Todas as vezes que houver uma divergência entre os pais, no exercício do poder familiar, quem decide é o juiz. E o que vai nortear essa decisão judicial? Não é o interesse do pai, não é o interesse da mãe, é aquela decisão que melhor atender o interesse da criança e do adolescente. Tá? E o atendimento ao interesse, e esse princípio do melhor interesse no âmbito do direito de família, ele não está necessariamente atrelado à questão financeira. Então, por mais absurdo que possa parecer, ainda tem gente que acredita que numa disputa de guarda entre uma mãe que não tem recursos e um pai que tem, que o pai vai ganhar a guarda da criança porque a mãe não tem condições de manter a criança. A falta de recursos financeiros não é causa né, que a princípio pode gerar a perda da guarda ou do poder familiar, não é, tá? Então, esse princípio, gente, ele não está, melhor dizer, né? Então, esse princípio está atrelado justamente a essa promoção da criança e do adolescente enquanto sujeitos de direitos fundamentais, tá? E ele vai nortear, então, todas as decisões envolvendo, para vocês verem, para vocês terem uma ideia. Eu, recentemente, fui contratada como advogada
de uma mãe em que o pai da criança entrou com uma ação pedindo a regulamentação das visitas. Só que esse pai mora em São Paulo, ele tem outra família lá. Essa mulher que é a mãe da filha, que me procurou, ela é ex-garota de programa. E aí, depois que ela engravidou da menina, que engravidou dele, né, da menina, ela não fez programa mais. E ela se apaixonou por ele, eles continuaram a ter um relacionamento por um tempo, e depois não deu certo, porque teve um dia que ele agrediu ela fisicamente, e tudo, a questão complicou, e o relacionamento terminou. E aí, o que acontece? No dia que ela foi no escritório, ela chorou muito, e me narrou, assim, com convicção, né, não por provas, vamos dizer assim, periciais, técnicas, mas pela sensibilidade dela de mãe, a grande probabilidade da filha ter sido vítima de abuso sexual por parte desse pai. E aí, o que acontece? Eu, como advogada, fico numa situação muito delicada. Por quê? Em qualquer situação, a minha orientação, né, na normalidade, é direito do pai conviver com o filho, é direito do filho conviver com o pai. Isso é sagrado. Você precisa entender e respeitar isso. Ah, mas ele vai fazer isso, isso, isso e aquilo. Você tem provas disso? Ou isso é um receio seu? Até prova em contrário, ele é o pai. E ele, da mesma maneira que você, quer o melhor para o filho. A gente não pode partir do pressuposto que o pai vai fazer mal para o filho, a não ser que a gente tenha elementos concretos sobre isso. Ele é drogado, ele é alcoólatra, quando ele é usuário de drogas e ele vai fazer isso quando estiver com a criança. Se a gente tiver condições de aferir isso a priori, ok. Se não, não. Mas esse caso é um caso muito delicado, por quê? Porque como que eu, que também sou mãe, falo isso para cliente? Tipo assim, não, você está chorando aqui, você está me contando isso tudo que aconteceu, que justifica essa sua resistência em permitir que ele continue a ver a menina, mas eu acho que você deve deixar. Eu acho que a gente tem que fazer um acordo aqui e regulamentar. Aí eu vou e pergunto assim, a menina, ela pede para ver o pai? O que ela fala? Não, ela fala que ele não é pai dela, que ela não quer vê-lo. Aí eu pergunto, ela falaria sobre essa situação com a psicóloga? A situação aconteceu já tem alguns anos. Aí ela vai e fala que ela falaria. Mas também é um tema delicado para você forçar a criança a falar daquilo. Eu não sou profissional da área da psicologia. Então, como que eu vou falar o que é certo ou errado nesse ponto, né? Assim, abordar, não abordar, tentar pegar uma confissão da criança nesse sentido ou não. Mas aí, por que eu contei essa história toda? Fato é que a gente contestou, a tutela provisória não foi deferida pelo juiz, a gente apresentou os fundamentos que motivavam a resistência da mãe em não concordar com o pedido formulado pelo pai. Aí, olha que legal que o Ministério Público, olha o despacho do Ministério Público. Despacho, não. O Ministério Público não despacha, não. O parecer do Ministério Público. Ó. Vocês verem, só assim, a incorporação desse princípio, né, na prática. Olha só. Sem preliminares de mérito a serem analisadas, pugna o MP pela instrução da causa com a produção das provas solicitadas pelas partes. Na oportunidade, requer seja determinado o estudo técnico do caso, a fim de que seja avaliada a situação atual da menor. E se, considerando os fatos ocorridos, a regulamentação das visitas paternas atenderia ao seu melhor interesse.
sendo certo que sua opinião deverá ser respeitada na maior medida possível. Opinião de quem? Da própria criança. Estão entendendo? Então, a gente estuda lá no Direito Civil 1 que a criança é absolutamente incapaz. Então, que ela não tem capacidade para praticar os atos da vida civil. Ok, em termos patrimoniais. Mas em termos existenciais, essa tese da incapacidade não cola mais. A criança e adolescente, ela tem o direito de ser ouvida, de ter a sua opinião considerada. Claro que não é ouvida de qualquer jeito. A gente tem que ter o cuidado, né, a depender da idade, a depender da maturidade. Por exemplo, eu não vou ouvir uma criança de 2 anos de idade. Mas se a criança já tem uma maturidade, a criança já tem um discernimento, ela sabe ali o que é certo e o que é errado. Ela tem condições de expressar a vontade dela. Né? Então, eu achei muito bacana esse parecer, por quê? Porque a promotora, né, ela ressaltou a necessidade, né, de que seja respeitada, dentro do possível, o interesse e a opinião da própria menina. Né? E aí eu lavo minhas mãos, gente, enquanto advogada, porque vai ser feito o estudo técnico. Se no estudo técnico, através do trabalho da psicóloga, ficar constatado que a menina não quer, e o porquê que ela não quer, desde que não esteja havendo alienação parental, ok. Tem um porquê. A criança não vai virar e falar que não quer ver o pai de jeito nenhum, do nada. Alguma coisa tem. Então, né, só para trazer para vocês um pouco aí, né, dessa, da aplicação desse princípio da... Gostei, não? Hã? Gostei dessa parte dessa matéria dele, achei legal pra caramba. É. Interessante, porque eu achava realmente que a gente, quando eu era mais novo, eu achava que era por conta da questão muito financeira, né? Tinha muito isso. Eu achava isso. Né, de que, outra coisa que existia também, gente, há poucos anos atrás, por exemplo, se o casamento terminasse porque a mulher traiu o homem, a mãe perdia a guarda dos filhos. Uma das consequências da culpa da separação sanção, que eu já falei com vocês nas aulas anteriores, era que o cônjuge culpado perdia o direito de ter consigo os filhos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Só que era uma punição, era uma forma de punir. Né? Então, hoje em dia, né, isso não é atrelado mais. Não vai ficar com o pai, né, o pai não vai ter a guarda porque ele traiu. Beleza, ele pode ter traído e ser um ótimo pai. Né? Então, é isso aí. E aí, gente, nós temos também como algo, né, bem recente, bem moderno, o chamado princípio da afetividade. Tá? Alguns doutrinadores vão questionar a viabilidade de você tratar o afeto como princípio, e outros vão, na verdade, festejar que hoje nós tenhamos aí essa compreensão no direito de família. O que significa, então, esse princípio da afetividade? Falar-se em princípio da afetividade significa dizer o seguinte, que o afeto ele foi alçado à categoria de um valor jurídico. O que significa isso? A partir do momento em que o afeto passa a ser considerado um valor jurídico, ele torna-se apto a produzir consequências, efeitos no mundo jurídico, tanto a falta do afeto quanto a presença do afeto. Ou seja, uma vez que numa determinada relação está presente o afeto ou está ausente o afeto, isso vai trazer repercussões jurídicas. Só que o mais interessante de tudo é que, se vocês procurarem no Código Civil algum dispositivo falando de princípio da afetividade, vocês não vão encontrar. Porque isso é uma construção doutrinária e jurisprudencial.
E o principal exemplo que eu trago para vocês a respeito desse princípio da afetividade é o reconhecimento, hoje, no nosso país, da chamada filiação socioafetiva. Da filiação socioafetiva. Né? O que é essa filiação socioafetiva? Hoje, no Brasil, pai não é apenas aquele que é o titular do material genético, né? Aquele que participou do conluio, da conjunção carnal, do consórcio, né, Silvan? Conjugal, né? O carnal sexual, mas também aquele que cria, aquele que educa, aquele que ama, aquele que está presente, se faz presente na vida daquela criança. Então, uma vez que a criança está na posse do estado de filho, o que é essa posse do estado de filho? É quando estão presentes, né, os elementos da reputação, do tratamento e do nome. Eu tenho nome, eu tenho, deu nome, deu reputação, deu tratamento, né, a tractátil lá do direito romano, é filho. Ah, não, mas eu não sou pai, não, biológico, não vou fazer o DNA. Pouco importa de DNA. Eu estou perguntando, você se comportou como pai dessa criança? E o Zé Vitor disse, sim. Não vou perguntar assim, não, porque ele vai falar não. Mas eu pergunto assim, quem ia na reunião da escola? Ele levanta o dedo. Eu. Quem comprava a fralda descartável? Ele levanta o dedo. Eu. Quem pagava o plano de saúde? Eu. Quando a criança, né, era chamado lá na escola porque fez uma coisa errada, não sei o que, quem corrigia? Eu. Quando você estava com essa criança numa festa e tudo, você falava assim, ah, não, ele é o filho da minha namorada, você falava assim, não, quem que é aquele ali? É meu filho. Aí depois o relacionamento